Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Reinaldo Martins, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga, estado de Minas Gerais, região missionária. E estamos aqui com mais um momento da palavra, este projeto que vai de segunda a sexta às 17 horas, onde temos sempre uma palavra, um tema diferente para estar abordando e para estar compartilhando com vocês. Então, vai contactando aí, vai chamando mais alguém para participar conosco. Este é o momento da palavra. E nós já temos aí, ligado aí para estar assistindo a nossa live, a nossa irmã Ivanete Santos, lá do Salão da Ivanete, lá em Porto Firme. Deus em Cristo te abençoe, minha irmã, graça e paz. Grande abraço ao marido da irmã Ivanete, né, o diácono Cláudio. Também a nossa irmã Nidiane Vitorino, que é parceira nossa, está sempre aí ligada e assistindo a nossa live, sempre participando conosco. Muito bem-vinda mais uma vez, minha querida. Deus em Cristo te abençoe. E eu sei que tem mais pessoas aí para estar entrando, para estar participando conosco. Nós temos um tema para estar abordando nesta tarde ou nesse início de anoitecer, dando até uma sequência no assunto que foi ministrado na Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD deste domingo. Então, dentro de instantes, estaremos aí com esta palavra. Thaís Oliveira, minha princesa linda, que Deus em Cristo te abençoe. Saudade de vocês, né? Thaís é minha sobrinha, lá em Belo Horizonte. Que Deus em Cristo te abençoe a você, a Yara, a sua mãe, a outra irmãzinha que me fugiu a memória o nome agora, enfim, a toda a sua família, ao seu namorado, né? Um grande abraço. Deus em Cristo abençoe vocês. Vem comigo, Deus tem uma palavra para nós nessa tarde, hein? Momento da palavra. Ele já ouviu tua oração, conhece muito bem seu coração, é uma questão de tempo, as coisas vão. Muito bem. Enquanto vai chegando mais pessoas aí que estarão assistindo essa live, eu quero convidar você a meditar comigo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, registrado aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai assim procura os verdadeiros adoradores. Queridos, esta é a verdade prática da lição da EBD que foi ministrada ontem, e essa lição chamou a minha atenção, porque nós estamos vivendo um tempo onde estamos nos deparando com muita hipocrisia, com muita gente escondida atrás de uma máscara, com muita gente escondida atrás de um discurso mesquinho, falso. E a volta de Jesus vai trazer muita surpresa para muitas pessoas, porque estão confundindo a verdadeira adoração com atitudes que nos deparamos com ela no dia a dia. Então, para entender melhor a questão de adoração, existem alguns pontos que precisam ser abordados, que precisam ser discutidos. Entre eles está a primeira coisa, antes de falar sobre essa questão de adoração, eu quero falar com você sobre pecado. O que é pecado? Como se define pecado? Pecado significa transgressão da lei, quebra da lei, quebra de regras. Se eu colocar um objeto aqui sobre a mesa e dizer para alguém que não deve pegar esse objeto, e a pessoa for ali tirar aquele objeto, passando por cima da minha ordem, que sou o proprietário, essa pessoa então cometeu um pecado, ela transgrediu a regra, ela quebrou a regra.
Então pecado é transgressão da lei. Alguém já me perguntou certa feita, pastor, o irmão da igreja, Deus é amor, não sei nem hoje como é que está funcionando essas regras lá de conduta, porque depois que o missionário Davi Miranda morreu, parece que há uma diferença na conduta dessas igrejas, dessas congregações. Não está aquele ponto único de conduta doutrinária mais não. Mas não estou aqui para discutir isso. O que eu estou querendo que você entenda é que alguém um dia me perguntou, pastor, e aí? Lá não pode ter bigode. O membro que deixa o bigode crescer, ele está pecando? Eu disse, se ele for da igreja Deus é amor, ele está pecando. Lá não permitia, né, naquela época, hoje não sei, igual eu falei, não sei como é que está hoje. Lá não permite televisão. Então se alguém lá estiver assistindo televisão, ele está pecando? Eu disse sim. E se alguém aqui da Assembleia de Deus, ou na Batista, estiver assistindo televisão, está pecando? Eu disse não. Por quê? Primeiro, não está pecando porque o bigode ou a televisão não é uma regra doutrinária, não há uma doutrina bíblica sobre tais coisas. Então nós temos um outro nome que é dado usos e costumes, que é o regime de conduta dos membros, e isso difere de uma igreja, de uma denominação para outra, mesmo que todas usem a mesma Bíblia Sagrada. É alguém interpretar de como ser de santo. O que eu considero ser santo? Se eu fazer isso, se eu falar isso, se eu estar naquele lugar, tira o nível de santidade. Então eu vou evitar, eu vou ter uma conduta mais definida. Bem, a questão é, em se tratando de doutrina bíblica, não, ele não estaria pecando, mas é doutrina humana, que é conhecida nas igrejas como uso e costume, padrão de conduta dos membros. Mas aí é doutrina de homem, pastor, então não é pecado. É pecado sim, porque quando você vai se fazer membro, ou seja, vai batizar naquela denominação, ou se é de uma denominação e vai se unir àquela, lhe é apresentado as regras, os limites que você não pode ultrapassar. Então, quando você quebra essa regra, você está cometendo o pecado da desobediência. A Bíblia diz obedecer aos vossos pastores. Quando você vai se fazer membro, você faz um compromisso. Então eu não sei se eu estou conseguindo que vocês que estão assistindo a live agora, ou que vão assistir depois, entendam o raciocínio. Existem dois tipos de doutrina, doutrina bíblica e doutrina humana. A doutrina bíblica é o que está literalmente escrito na Bíblia como limitação, como regra de conduta para o servo, para a serva de Deus. A doutrina humana é o usos e costumes, chamado dentro das igrejas como usos e costumes, é o padrão de conduta do crente dentro daquela denominação. Então, quando alguém quebra essa regra, ele pode estar sujeito à disciplina e diante de Deus ele está pecando porque ele está desobedecendo as regras, está desobedecendo o seu pastor e desrespeitando as regras de conduta da sua igreja, do rebanho a que ele ou ela pertence. É por isso que eu digo, você está dentro de uma igreja, se você não concorda com as regras dela e não consegue se submeter a ela, não fique lá cometendo pecado de desobediência ou se rebeliando, causando confusão, murmurando. Procure então uma igreja que se identifique com você, porque Jesus não vem para buscar placa de igreja não. Se placa de igreja salvasse, a gente não colocava ela do lado de fora do templo. A gente guardava ela 7 chaves, bem trancada lá dentro, talvez até no cofre de um banco. Então, Jesus vem para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Nem todos que fazem parte da igreja visível compõem a igreja invisível que vai subir. É importante para eu trazer para você essa palavra, é importante eu trazer essa condição para você entender isso. Então, está conosco aqui também já a nossa irmã Marilda, nosso irmão Flávio Rodrigues, irmã também Viviana Lourenço. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Queridos, tem que ter esse padrão de entendimento de conduta. Se eu chego numa casa, ainda defendendo a questão da regra doutrinária, mesmo a regra humana, os usos e costumes da igreja, se eu chegar na sua casa, eu vou ter que almoçar no seu horário de almoço.
Eu não posso chegar lá e falar, não, você não vai fazer almoço agora não, porque eu almoço 2 horas, 3 horas da tarde. Não, você não vai fazer café fraco não, que eu gosto de café forte. Não, você não vai dormir 9 horas da noite, 21 horas, né? Porque eu durmo às 0 hora, é 1 hora da manhã. Não, se eu chegar na sua casa, eu vou ter que me adequar às suas regras. Então, quando você fala de igrejas, de denominações, é como você olhar para várias casas, várias famílias. E quem chega lá dentro da casa, a visita que chega, ou alguém que chega e vai morar lá, vai ter que se adequar às regras de lá. Quem pode mudar as regras da casa é quem já está na casa e que é o provedor da casa, é o líder da casa, é o sacerdote do lar. No caso da igreja, é o pastor, juntamente com o ministério, com o corpo de obreiros, depois aprovado pela membresia. Isto é regra geral, isso é base. Então, meus queridos, entendam isso. Se você está dentro de uma igreja, de uma denominação, onde a regra de conduta lá diz que o membro não pode, a irmã, por exemplo, não pode usar uma calça, se ela colocar e a igreja dela, o padrão de conduta diz que não pode, ela vai estar pecando. Se a igreja retirou a regra, ok. Então, pecado é transgressão da lei. É quebra da lei. E aí alguém vai dizer, mas isso interfere na santidade, pastor Reinaldo? Interfere, sim. Por que interfere? Não porque Deus vai mandar a irmã para o inferno porque a irmã usa uma calça. Mas corre o risco de perder a salvação porque morreu ou porque estava em desobediência quando Jesus voltou. Em desobediência o quê? A doutrina bíblica? Não. A doutrina de conduta daquela denominação a que ela pertence, ou a que ele pertence. Isso é base. Mas agora, voltando à questão da mensagem do texto que nós acabamos de ler, sobre o texto básico, né? Que foi da nossa lição de ontem, quando diz aqui, João capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E é esse o foco. Eu entrei para explicar um pouquinho a questão de pecado, de uso e costume, de doutrina, para você entender o que eu estou querendo compartilhar com vocês hoje. Eu tive a alegria, o privilégio de ministrar essa lição de ontem na Escola Bíblica Dominical. Era uma das irmãs da igreja que ia, e a professora me passou a oportunidade para eu ministrar, e com muito prazer eu fiz. Irmão William, Deus abençoe. Irmão William Romano, seja bem-vindo. Queridos, antes eu poderia estar aqui ministrando, falando desse tema, né? Mas eu quero contar para vocês uma experiência, da qual eu não tenho vergonha de contar, e eu já falei isso para a igreja, inclusive ontem relatei na Escola Bíblica Dominical para a classe que eu estava ministrando. Há uns anos atrás, aqui em Piranga, nessa região missionária, nós recebemos aqui uma equipe de irmãos de várias denominações. Eu não me lembro o nome do projeto de evangelização, mas eu me lembro da líder deste grupo, e se ela porventura vir assistir essa live, ou tiver alguém que a conhece, né? Se chama a missionária Bárbara Brandt. É a líder deste grupo. E eles fizeram contato com a liderança evangélica de Piranga. Eles têm um projeto de evangelização na cidade, onde vai pessoas de várias cidades, de vários estados se unem para focar naquele trabalho que vai ser levado àquela cidade. Mas eles têm algumas regras, entre elas está, eles não vão para a cidade atender uma igreja só, uma denominação só. As igrejas evangélicas da cidade têm que se unir para recebê-los, é uma das regras. A outra regra é, quando eles vão para essa cidade, eles fazem o trabalho, fazem o culto, fazem a evangelização, respeitando. Eles não entram na regra de uso e costume, até porque, igual eu falei, é um grupo formado por pessoas de várias denominações, quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano. O foco é evangelização. E eles atendem as cidades que têm menos de 5% da população evangélica. Fizeram contato conosco, e nós, na época, nos reunimos, eu da Assembleia de Deus, pastor Nelson da Igreja Batista Nacional, várias denominações se uniram para receber o projeto muito interessante para nós, para todas as igrejas aqui de Piranga e região. E como a nossa igreja, a nossa sede está mais próxima do hotel, do local onde a gente conseguiu o salão para eles ficarem, eu fiquei encarregado de recebê-los. Eu, pastor assembleiano,
pastor Gilson também nos assistindo, graça e paz, meu nobre, grande abraço. Eu, pastor assembleiano, fui receber o grupo. Eles marcaram para chegar no horário, chegaram muito tarde, houve alguns imprevistos, até essa chegada de pessoas de várias cidades, de vários estados, então atrasou um pouco a chegada deles aqui. Eu sei que eles chegaram, me parece que 1h da manhã. Se eu não me engano, 2 ônibus. E estava eu e um grande parceiro meu amigo presbítero José Rodrigues Zacarias, conhecido como Zacarias, o Zacarias do Gás aqui de Ipiranga. E ali recebemos esse pessoal. Quando eles saíram do ônibus, pensa no primeiro choque. Um pastor e um presbítero assembleiano recebendo o pessoal. Aí começa a sair de dentro do ônibus. Aquele moço com aquele cabelão, cordão no pescoço, a guitarra, o violão dentro da capa, né, nas costas, e aí vai saindo. Aquelas mulheres, sai lá uma de boné de couro, né, com aquele boné de couro, cabelo todo desfiado, um colar no pescoço, de brinco, calça jeans toda desfiada, e eu fui olhando aquilo, imagina você, o pastor assembleiano conservador, e eu fui vendo descendo do ônibus todas aquelas pessoas, e eu comecei a pensar dentro de mim, o presbítero pensava a mesma coisa, meu Deus, o que vamos fazer? Não imaginávamos que íamos receber aquele pessoal. Quando falaram em chegar um grupo para evangelizar a cidade, imaginamos chegar todo mundo social, as mulheres tudo de saia, cabelão e tal. Por mais que foi dito para nós que era um trabalho indenominacional, que era um trabalho de evangelização, em sermos assembleianos, a gente focava em pessoas com padrão de conduta assembleiano. E aí, recebemos todos, levei essas pessoas para o salão onde eles iam ficar hospedados lá no hotel, porque não ficaram no hotel, foi nos emprestados salas do hotel para eles ficarem. E espalharam os colchões e tudo e dormiram ali. 1h da manhã. Confesso para vocês que eu não dormi. Depois conversando com o presbítero, ele também não. Porque a madrugada toda eu ficava pensando, meu Deus, o que vai ser? O que vai ser na hora que o nosso povo, nossos irmãos, nossos crentes vê essas pessoas? E quando o dia amanheceu, eu fui para ajudar a preparar o café da manhã para esse povo. E aí, mais uma vez, a missionária Bárbara Brando veio conversar comigo e ela disse, pastor, eu preciso de um lugar, porque nós vamos sair para o evangelismo e eu quero ministrar sobre essas pessoas que vão evangelizar. E eu ministrar, né? Nós, assembleianos, temos a equipe de evangelismo, reúne, faz uma oração, lê um versículo e sai. Mas o trabalho é delas, nós estamos aqui só para receber. E falei, não pode usar a nossa igreja. E a primeira pergunta dela eu achei muito importante, mas os outros pastores concordam da gente usar o salão da igreja, porque nós não queremos focar em uma denominação só e não queremos criar uma matriz. Falei, não, está de acordo, já foi combinado, a nossa está mais perto, atende vocês. Fui lá, abri, perguntei se queria que ligasse o som. Não, liga, por favor. Liguei a aparelhagem de som. E um detalhe, havíamos feito um apelo, eu dentro da nossa igreja, os pastores das outras, que os irmãos daqui de Ipiranga viessem para a igreja de manhã para se dividirem com as equipes dos irmãos desse grupo que tinha chegado para evangelizar a cidade, porque eles não conheciam a cidade, eles não conheciam as comunidades aqui, não sabiam em que rua entrar, onde ir. Eles precisavam de pessoas nossas para conduzi-los. Foram para a igreja e eu voltei para a área do hotel. Mais ou menos 1h depois, eu resolvi dar um pulo lá na igreja para ver se os nossos irmãos já tinham chegado, até porque quando eu abri não tinha chegado ninguém. E eu indo para a igreja, o presbítero também chegou e começamos a conversar. Ele disse, pastor, que situação, em que canoa furada que nós entramos. O senhor viu o estilo deles? Eu falei, rapaz, nem me fala, eu não dormi essa madrugada, eu estou preocupado com isso. E eu realmente preocupado até o momento que eu cheguei na porta do nosso templo. Quando eu cheguei na porta do nosso templo, os nossos crentes, nossas ovelhas não estavam lá, das outras denominações que fazem parte da liderança evangélica aqui também não estavam.
mas o pessoal da caravana estavam todos. E eles estavam cantando alguns hinos de adoração. A mensagem, a lição de ontem falou sobre adoração. E eu até pego aqui uma palhinha para dizer, existe uma diferença de cânticos de adoração a Deus e alguns cânticos tem por aí. Tem uns hinos, umas músicas até muito bonitas, mas que não exalta a Deus, né? Levanta a autoestima, é uma mensagem, né, para aquelas pessoas que mexem com o ego, às vezes o sujeito está para baixo, né? Igual tem lá o hino Sabor de Mel e tantos outros, né? Que fala para a pessoa, mas vamos lá, vamos ouvir comigo. É um hino de adoração, queridos? Não é, não é. É aceitável cantar? Ok, eu não estou aqui questionando. Tem muitas músicas gospel, muitas músicas evangélicas que é cantada e trazem, eu até digo assim, uma mensagem cantada. Traz uma mensagem de autoajuda, vamos dizer assim, para as pessoas. Mas, naquela manhã, não era uma mensagem cantada, era uma mensagem, era um cântico de adoração. Eram cânticos de adoração. E ali, entrando dentro da igreja, eu comecei a me confrontar, ou a ser confrontado comigo mesmo. A primeira coisa que chamou a minha atenção é que todas aquelas pessoas de várias denominações diferentes ali estavam no mesmo propósito. E elas estavam de pé, algumas abraçadas, cantando aqueles hinos de adoração a Deus. E as lágrimas descendo dos olhos, e eles choravam. E era impossível não sentir a presença do Espírito Santo se movendo dentro da igreja, no meio daquelas pessoas. Então a primeira questão que eu já comecei, que eu digo que eu comecei a ser confrontado comigo mesmo é: como condenaria eu a quem Deus absolve? Como reprovaria eu a quem Deus tem aprovado? Porque eu olhava e eu via, ali estava aquela irmã que eu vi de boné de couro e cabelo desfiado, com seu colar, chorando e adorando a Deus. Ali eu vi aquele moço, né, que eu vi com cabelo ainda grande e com pulseira, adorando a Deus, glorificando a Deus, e as lágrimas descendo dos seus olhos. E eu fui até o altar, até o púlpito da igreja, me sentei lá, o presbítero também, e nós éramos os únicos da Assembleia de Deus aqui de Ipiranga que estávamos lá naquele momento, porque os nossos crentes nem lá apareceu, né? Não tenho vergonha de dizer, mas é a realidade. E ali ele olhou para mim e falou comigo assim: pastor, o presbítero Zacarias, pastor, eu estou com vergonha de mim mesmo. E eu bati a mão no ombro dele e falei: somos dois. Esperei um tempo. E aí, sendo confrontado, observei que eles cantaram uns 3 a 4 hinos de adoração a Deus. Eram hinos de adoração. Não era esse negócio de quem te viu na prova e não te ajudou, vai estar lá na plateia e você no palco. Não, era hinos de adoração. Te adorarei, Senhor meu, grande Deus, enfim. Eu participei desse momento de adoração. E eu vi aquelas pessoas todas abraçadas, chorando, cantando. Eu não vi nenhuma delas se sentando. Acabou o hino, permaneceu de pé. Começou o segundo hino, permaneceu de pé. O terceiro hino, permaneceu de pé. Eu não vi ninguém se movimentando dentro da igreja. Eu não vi ninguém saindo para ir tomar água, ir ao banheiro. E aí, eu comecei a ver aquelas pessoas ali, adorando a Deus. E Deus então começou a me fazer enxergar a forma como ele falou com Samuel lá na casa de Jessé. Samuel, o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. E ali, após cantarem vários hinos de adoração a Deus, eles se sentaram e continuou aquele clima gostoso, aquele ambiente gostoso. Os meus olhos não puderam conter as lágrimas e eu chorava. Chorava porque Deus naquela manhã estava me ensinando a grande lição dos verdadeiros adoradores, que é esse assunto que estamos abordando. Mas eu ainda lutando dentro de mim, uma luta interna dentro de mim.
Eu ouço agora a missionária, e ei, o pastor dela estava lá do lado, ele todo social, e ainda pensei assim, por que ela não coloca o pastor para dirigir esse trabalho? E o pastor lá, todo social, sentadinho. Ela havia apresentado ele para mim, a missionária Bárbara Branco. E aí ela diz assim, a irmã fulana de tal vai trazer a palavra. E mais uma vez, eu ainda nessa batalha interna, olhei e era aquela irmã, a tal do boné de couro, do colar. E eu olho e vejo o pastor delas do lado e pensei, por que ela não chamou o pastor para ministrar? Vai chamar aquela irmã, a irmã de calça jeans, de bota, de boné de couro e cabelo todo desfiado, aquela irmã que vai ministrar. E eu olhei e disse, pensei comigo mesmo, não vai sair nada dali. E aí chega a irmãzinha com a bíbliazinha pequenininha, essa bíblia que nossos adolescentes, jovens gostam, né? Pequenininha. E ela chega, muito simplesinha, abre a Bíblia e diz, pais queridos. E eu olhei e pensei, não vai sair nada dali. E mais uma vez Deus me pega e me vira o avesso. Porque quando aquela moça começou a falar, começou a ministrar, irmãos, pensa no céu se abrindo. Oh, glória a Deus. Foi algo tremendo, e eu entendi que Deus estava trabalhando a minha vida, estava trabalhando a vida do presbítero. É uma pena que os nossos crentes não estavam ali naquela manhã, mas eu entendi que Deus tinha algo comigo, quem tinha que estar ali era eu mesmo, então eu precisava. Eu sei que eu comecei a ouvir, e eu digo para os irmãos que daquela mensagem que aquela irmãzinha pregou, eu tirei umas 3 ou 4 mensagens que eu ministrei depois à igreja. E eles fizeram um trabalho excelente, eu estou procurando resumir, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Eles fizeram um trabalho excelente aqui em Piranga, no final de semana, foram embora. E alguém está dizendo, pastor, aí fizeram o trabalho, mas teve poucas conversões de almas. Eu falei, irmãos, se não tivesse convertido nenhuma alma, mas o que Deus fez em mim, na minha vida, a nova orientação que Deus me deu, já valeu a pena termos envolvido neste projeto. E eu me lembro que depois a missionária Bárbara Branco pediu que a gente desse um depoimento, né, do que a gente achou, até para que eles mostrassem para outras lideranças de outras cidades, para eles levarem o trabalho, porque muitos têm um pé atrás, né, quando falam dos trabalhos desses. E eu dei o depoimento e contei esse testemunho que eu estou trazendo para vocês. E aí, meus queridos, que eu estou querendo que você entenda, eu não estou defendendo aqui a liberação dos usos e costumes, não. Eu falei isso com nossos irmãos ontem, e uma das irmãs até falou, mas pastor, é vergonhoso, a Bíblia diz que é desonra para a mulher cortar o cabelo igual ao homem, o homem ter o cabelo crescido. Eu falei, irmã, eu não estou entrando em detalhes, o que eu quero fechar esse testemunho e dizer para você é o seguinte, eu vou voltar à palavra que Jesus falou, você lembra? Quando Jesus falou a respeito do dízimo, porque ele falou assim, ai de vós, escribas e fariseus, vocês dizimam a hortelã, o coentro, o cominho, mas estão deixando o amor. E Jesus disse assim, ó, fazei estas coisas sem deixar as outras. Eu não estou aqui para brigar ou para discutir sobre o uso e costume. O que eu disse para as irmãs, para a minha classe de escola bíblica ontem, e passei a defender desde essa experiência que Deus me concedeu, eu não sei por onde anda a missionária Bárbara Branco, eu perdi o contato, né, como eu disse, esqueci o nome até desse projeto, desse pessoal, se tiver alguém que souber, manda para mim depois, né, eu gostaria de manter o contato com eles, mas veja bem, o que muda, e eu disse para ela, falei, ok irmã, eu não estou aqui questionando, eu não estou aqui dizer para as irmãs que é para as irmãs cortar o cabelo curto, eu não estou aqui para dizer para as irmãs que são contra usar uma calça, que as irmãs passem a usar uma calça, não, que eu estou dizendo o seguinte, a irmã acha que é errado usar uma calça, não use, imagine vocês, se nós, que não usamos bermuda, que não usamos cordão, que não ficamos cabeludo, que procuramos, né, ter essa conduta que no nosso entendimento, na nossa visão, vai agradar mais a Deus, ainda tivermos a qualidade de adoração que essas pessoas têm. Porque eu disse para ela, sabe o que está acontecendo, irmã? Para mim não puxar a sardinha para o prato deles, a irmã achar que estou tirando, para não puxar nem para um lado nem para o outro, nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Sabe por quê? Se externamente
eles não estão parecendo crente, e internamente eles estão nos dando um show de santidade. Se nós, externamente, estamos tendo uma imagem melhor de cristãos, de crente, internamente nós estamos precisando converter. Porque eu não sei falar de você na sua igreja, aí você que vai estar assistindo, ou está assistindo agora, ou vai assistir depois, mas por onde eu tenho passado, muitos lugares que eu tenho ido, eu tenho encontrado que uma cantora ou um cantor vai cantar um hino e peço os irmãos para ficar de pé. E quando chega no meio do hino, mais da metade já está sentado, mais da metade da igreja já está sentado. Parece que vem com um peso amarrado na cintura, que eles ficam em pé e o peso os puxa para o banco logo, logo. Pessoas que estão dentro da igreja, que chegam na igreja hoje e ajoelham, 2, 3 minutos orando, se demorou para começar o culto, se levanta, senta no banco e fica esperando o culto começar sentado, como podia estar orando. Isso para não dizer daqueles que ainda ficam conversando, batendo papo, atrapalhando quem quer orar. E eu disse mais, às vezes estamos preocupados, né, com a irmã que usa brinco, com o sujeito que usa uma bermuda. Ok, eu volto a dizer, não estou brigando por isso, não estou defendendo isso. Você não vai encontrar comigo de bermuda, porque independente de uso e costume, eu tenho um padrão de conduta. É algo pessoal meu, eu não dependo do regimento da igreja para poder definir isso para mim. Nunca dependi. Mas o que eu estou querendo dizer é, às vezes, a pessoa está tão preocupada com o externo que está esquecendo o interior. E o que eu disse para os meus fiéis ontem é, eu não estou dizendo para vocês serem igual aqueles irmãos, igual aquelas irmãs. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, fiquem com a capa, fiquem com o externo que vocês têm, já que vocês entendem, e no nosso ver assembleiano, né, é importante ter essas vestimentas, ter o homem ter o cabelo cortadinho, sem barba, a mulher, né, ter o cabelo comprido. Fica com essa parte externa e vai lá e busca este interior, essa postura interna desses crentes, este amor em adorar, este amor em permanecer ali, em expressar o seu sentimento de adoração, de gratidão a Deus, de glorificar a Deus, de abraçar o irmão, de ser sensível à irmã. E eu disse, então, nós estamos mais ou menos dentro daquela, ai de vós, crentes, se Jesus fosse falar comigo, com alguns desses crentes, hoje diria, ai de vocês, crentes, que os homens andam com o cabelo cortado, andam sem barba, que as mulheres andam com o cabelo comprido, com a saia comprida, não usam calça, ai de vocês, que vocês não usam calça, que as mulheres não usam calça, só usam saia ou vestido, que os homens não deixam cabelo crescido, os homens não colocam brinco. Mas ai de vocês que fazem isso, mas estão deixando as outras coisas. Estão deixando as outras coisas. Faz isso, mas faz as outras coisas também. Não adianta ter uma saia comprida e uma língua ainda maior. Ah, então eu posso usar a saia curta? Não, pastor. Tem uma saia comprida, mas tem uma língua dentro da boca. Para de ficar falando mal, fazendo fofoca. Tem pessoas que oram muito, mas não vigiam. Então, da mesma forma que tem facilidade de receber, tem de perder. Não adianta, né? Não colocar uma bermuda, não colocar uma camiseta, andar só social, igual eu estou aqui, né? Ir para a igreja, paletó e gravata. Mas quando está andando na rua, tem que passar por outro lado da rua, porque o credor está vindo e o sujeito não paga o que deve. Pega emprestado e não devolve. Enfim, fazer essas coisas, tem uma conduta adequada, ética, tem uma postura de cristão, se vista adequadamente. Mas não fica só, não trabalha só o seu externo, não, trabalha o seu interior também. Quando a Bíblia fala dos verdadeiros adoradores, queridos, e eu disse isso para concluir, já estou concluindo essa live hoje, pessoas que estão dentro da igreja, e que olham ao redor e os enxerga todos os irmãos e irmãs realmente como família. Mas o que tem de gente metida a santarrão, a santarrona, que dá dentro da igreja e não fala nem com a pessoa do lado,
está com o coração cheio de mágoa, cheio de raiz de amargura. Encontra com a pessoa, não é capaz de olhar no olho dela e dar a paz do Senhor. E está lá apontando o dedo, querendo ser juiz da vida dos outros, querendo ser juiz das outras igrejas. Querendo ser dono do céu e definir quem vai entrar lá. E aí eu faço minhas as palavras do pastor Joel Amorim, professor de música, me parece que foi lá para o lado do Paraná, se eu não me engano, mas foi de Valadares para Timóteo, teve um tempo lá em Timóteo, eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele dizia, nós somos chamados para estar pregando na porta do inferno, e não na porta do céu. Nós somos chamados para estar pregando na porta do inferno, e não na porta do céu. Quando ele falou isso, todo mundo assustou, e aí ele disse, eu explico, a porta do céu já é estreita demais para alguém ficar em pé na frente dela. Se alguém ficar em pé na porta do céu, as pessoas não vão nem ver que existe uma porta lá. Mas a porta do inferno é larga. Então, fique na frente da porta do inferno, pregando. Ei, não vai para lá não, que ali é ruim. Ei, vai para o céu, lá é bom. E a pessoa vai olhar e vai ver a porta estreita, vai dizer, não, a porta é estreita, mas não tem ninguém lá para ficar pregando para mim, para poder ficar falando, eu vou entrar lá. Na hora que ele tentar entrar, ele vai perceber que para ele entrar, ele tem que se desfazer da bagagem. Vai ter que largar aquela mochila cheia de defeitos, cheia de vícios, cheia de pecados, para entrar. Então fomos chamados para entrar, para estar pregando na porta do inferno e não na porta do céu. Sabe por quê? Porque a porta do céu é estreita e por isso fica mais difícil de ser enxergada. A porta do inferno não precisa de ninguém mostrar, todo mundo acha. A pessoa acha sozinha. Mas então, voltando à palavra, precisamos entender isso. Pessoas dentro da igreja se achando melhor do que os outros. Realmente, nós estamos sendo adoradores. Vamos falar dos cantores e cantoras da igreja. Você deve conhecer alguém, já deve ter passado pela situação, eu já passei, de pessoas ficarem chateadas porque não gostam de ganhar a oportunidade para cantar na hora de tirar a oferta. E eu custei para entender por que um cantor ou cantora não gosta de ganhar a oportunidade para cantar na hora de tirar a oferta. Você sabe o que eu fui descobrir? Que é porque na hora que estão ofertando, as pessoas não estão prestando atenção nele ou nela cantar. E aí está adorando, irmão? Está preocupado é com as pessoas ouvirem? Que as pessoas ouçam a minha adoração, mas que Deus a receba. Então, ainda que ninguém ouça a minha adoração, mas se Deus estiver ouvindo, cumpri o meu papel, porque o meu papel é de adorador. Então eu estou falando a respeito de adorar a Deus com os cânticos. Pessoas que não gostam de ganhar oportunidade para cantar no início do culto, porque tem pouca gente. Ah, não, me dá oportunidade depois das 20, que aí todo mundo já chegou. É adorar a Deus mesmo? Está ali para adorar a Deus mesmo? Pode fazer. Vamos adorar a Deus com a nossa oferta. E aí o sujeito tem sido abençoado, tem recebido de Deus, Deus tem prosperado na sua vida. E eu sempre falo que eu aprendi, não tenho nada não, irmãos. Eu não tenho nem casa própria. Mas eu tenho morada no céu, graças a Deus. Mas o que eu estou querendo que você entenda é, eu aprendi a ser mais grato a Deus. Eu me lembro de um dia que eu estava na igreja, e durante o dia o meu carro deu um problema, e levei na oficina, e o mecânico disse para mim assim, tudo indica que é o motor. Provavelmente nós vamos ter que fazer esse motor de novo. Eu vim para casa naquele dia pensando que eu teria que desembolsar uns R$2.000. Eu não tinha esse dinheiro, mas eu ia ter que pagar, parcelar, pegar emprestado, mas eu ia ter que pagar porque eu precisava do carro. Fui para casa preocupado, angustiado. Aí, umas 2, 3 horas depois, o moço liga, pastor, seu carro está liberado. Cheguei lá, rapaz, o que foi? Não, era só uma pecinha que estava solta, que barulho feio que estava fazendo, mas não era do motor não, seu motor tá bom, andei nele, tá ok. E quanto é que é? Não, não vou te cobrar nada não, nem troquei peça não, só apertei uma peça que estava solta, que ajustei ela, não vou te cobrar nada não. E eu fui para a igreja à noite. Quando chegou na hora do culto, fui tirar a oferta, eu abri a minha carteira para ofertar, e comecei a olhar e pensei, eu não vou dar oferta hoje porque eu não tenho trocado. Eu não tenho moeda e não tenho uma nota de R$2. As notas que estavam na minha carteira eram 20, 50
E 100? Tinha mais ou menos uns 200 e poucos reais na carteira. E aí, quando eu já ia guardar a minha carteira no bolso, eu pensei, espera lá. Eu estava disposto a pagar até R$2.000 para consertar o motor do meu carro. E agora eu estou deixando de ofertar porque eu não tenho uma moeda ou R$2 para me ofertar na igreja. Eu vou dar minha oferta de gratidão a Deus. Voltei, peguei a carteira. Não estou dizendo que é para você fazer isso. Estou dizendo que é algo da experiência pessoal. Peguei aquele dinheiro e falei, eu vou voltar para casa com a minha carteira vazia. Mas aqui está a minha gratidão a Deus por ter me abençoado e ter evitado que eu tivesse que fazer o motor do meu carro de novo. E coloquei todo aquele dinheiro na salva e voltei para casa alegre e agradecido a Deus. Sabe o que aconteceu? No outro dia pela manhã, alguém que estava me devendo dinheiro que eu já tinha dado por perdido, me liga dizendo, pastor, eu depositei lá na sua conta aquele dinheiro, você me perdoa, tem tempo que eu estou te devendo, pai, e tal, você me perdoa, o Espírito Santo de Deus tem me incomodado com isso, mas foi ontem que eu consegui o dinheiro, mas já mandei depositar na sua conta, no outro dia. Seja fiel. Adore a Deus com o que você tem. Adore a Deus com o seu melhor. E eu já vou concluir. Tem gente querendo medir a qualidade do que ele faz pelo do outro. Você lembra, lá na época da lei, quando eles traziam o sacrifício, um trazia um novilho, outro trazia um cordeiro, outros não tinham condições, traziam um casal de pombo. Lá na época de Moisés, quando Deus mandou matar o cordeiro para espargir o sangue, ele falou que quem não tivesse, a família fosse pequena, podia dividir o cordeiro entre uma família e outra. Lá na oferta de Caim e Abel, Caim levou a oferta dos produtos da terra, dos frutos da terra. Abel levou ovelhas. Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Foi porque a de Caim era frutos, era legumes? Não. A Bíblia é bem clara que diz que Deus rejeitou por causa da atitude, do coração mau que Caim tinha. Deus não está preocupado com o valor. Deus quer que seja o seu melhor. E que o seu melhor esteja vindo realmente do teu coração. Porque do coração vem o melhor. Então, qual que é a maior? Olha a oferta da viúva pobre. Jesus perguntou quem é que deu a melhor oferta. Foi a viúva, porque ela deu tudo que tinha. Eu tenho ouvido muito na igreja alguém dizer assim, eu vou cantar, irmãos, a voz não está muito boa não, mas é para Jesus. E alguns até dizem, não, para Jesus, de qualquer jeito tá bom, não tá bom de qualquer jeito não. Dá o seu melhor para Jesus. Às vezes você vai ver uma pessoa cantando com a voz super afinada, mas vai estar cantando, não vai estar adorando. Às vezes você vai ver alguém que a voz não é muito boa, às vezes é semitonando, cantando desafina, né? É igual o pastor Reinaldo, não tem a voz boa para cantar, meio taquara rachada, mas quando vai adorar, adora com o coração antes de tudo, porque reconhece a grandeza, a soberania de Deus, expressa gratidão por tudo que Deus tem feito. Não preocupe, eu volto a dizer, não se preocupe, meu irmão, minha irmã, em dar, em oferecer o cântico no nível de qualidade, de afinação que o outro oferece, ou que o outro oferece. Não se sinta menosprezado, não se sinta inferior àquele irmão que canta bem e você canta menos. Não se sinta inferior àquele irmão que tem facilidade de chegar na frente, prega, tem uma eloquência, estudou. Não se sinta assim. Deus sabe da tua limitação, mas dê o teu melhor. Deus não está focado numa qualidade 100% de afinação do cântico. Deus está pronto a receber uma adoração sincera, um louvor sincero. Se você não pode dar um muito, tão pouco. Às vezes nós temos a nossa dispensa na igreja, onde as pessoas, um dá uma sacola de arroz, outro de açúcar, outro dá óleo, outro dá café.
E eu me lembro de um dia fazendo a coleta, que eu passei numa casa e uma irmã disse para mim assim, pastor, a única coisa que eu tenho para dar hoje é um pacote de sal. Eu abracei ela e falei, Deus abençoe, irmã. Sabe por quê? Ninguém me deu sal ainda. E todos os mantimentos que eu ganhei aqui, se for cozinhar e não tiver sal, não tem sabor. O sal é um dos produtos mais baratos, né, que entra na nossa despensa. Mas é necessário. Pode ser a carne mais gostosa, né? Um filé mignon, uma picanha. Se não tiver tempero, não tiver sal, não tem qualidade. Então, veja você, meu irmão, minha irmã. Não deixe que alguém coloque valor, que alguém venha taxar a tua adoração, o teu louvor, a qualidade da tua servidão. Não queira medir pelo que o outro tem, ou pelo que a outra tem. Dê o seu melhor. E sabe o que é mais importante disso tudo? É que o mais forte, o que causa o maior impacto, não são as nossas palavras, nem pregada e nem cantada. A maior pregação é o nosso testemunho, a nossa vida. As obras falam mais alto do que as palavras. As obras têm o som mais alto do que o som das palavras. Então, ainda que você não consiga colocar em palavras o padrão de santidade que Deus requer, ainda que você não consiga colocar num cântico o padrão de santidade que Deus quer, coloque nas suas atitudes. Seja fiel. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você que pertence à igreja mais conservadora, onde os homens têm que ter cabelo cortado, não usam brinco, não usam cordão, não usam pulseira. Não se preocupe em ficar querendo doutrinar as pessoas de outras igrejas e entrando em choque, discutindo isso não. Não, pastor, mas eu acho que Deus agrada, que Deus abençoa mais essa pessoa. Então mostra na sua atitude. Se ela olhar para você que não faz essas coisas, falar, aquele irmão é mais abençoado do que eu. O que aquele irmão faz que eu não faço? O problema, sabe o que é? É que tem um grande número de irmãos que não usam cordão, não usam o brinco da orelha, mas não tem caráter, não tem compromisso, não tem humildade, não tem amor às almas, não tem amor ao irmão, não sabe partilhar. E aí, então você vai falar, vai arrumar briga, vai arrumar contenda e não vai conseguir resultado nenhum. No caso das irmãs é a mesma coisa. Ah, pastor, não vai me perdoar, pastor, eu não concordo com mulher usar calça, eu não concordo com mulher andar toda pintada, eu não concordo com mulher cortar o cabelo. Ok, respeito a sua opinião, volto a dizer, eu pertenço à igreja que a gente procura trabalhar esse padrão de conduta. A questão é, fica muito difícil você convencer uma mulher que ela não deve cortar o cabelo, que ela não deve colocar um brinco, que ela não deve usar uma pintura, se ela olhar para você que não faz essas coisas, olhar para outra irmã que não faz essas coisas, e não ver algo que a coloque no nível de santidade maior. Mas espera lá, mas eu estou vendo a irmã que não faz nada disso, não vejo Deus na vida dela. E ela olhar do lado, mas eu vejo uma irmã aqui que usa brinco, que corta o cabelo, é a mais abençoada. Então você quer realmente provar que Deus está cobrando um padrão de postura, de vestimenta, de conduta melhor? Mostre das suas atitudes. Pare de ficar procurando Jesus na vida dos outros. Mostre aos outros Jesus da sua vida. Só procura Jesus quem não tem. Se você já tem Jesus, para que você está procurando ele? Só procura Jesus que não tem, eu tenho Jesus, então eu não tenho que procurar. Eu preciso mostrar ele para quem está procurando, para quem não tem. Agora, se Jesus é, se Cristo é na sua vida, mostre os frutos que ele tem gerado, ou que está gerando em você. Comece em não falar mal do seu irmão, em não participar de roda de escarnecedores, ficar com fofoca, em não ferir as pessoas, em ter a humildade de quando
souber que você machucou, que você feriu alguém, de ir até essa pessoa, fulano, você ficou chateado comigo, me perdoa. E não é só pedir perdão, não, é mudar de atitude. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Amém? Vou ficando por aqui, as horas já se foram. Vamos falar com Deus? Vem comigo. Senhor meu Deus e Pai, graças te dou por mais uma oportunidade, Senhor, de estar compartilhando, ó Deus, esta palavra, o momento da palavra, Pai. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, as bênçãos do Senhor esteja alcançando este lar, esteja alcançando esta família, esteja sobre estas pessoas, que o Senhor venha, Senhor, a gerar o despertamento, o avivamento, o temor nesses corações. Que haja, Senhor, mais adoradores, que haja, Senhor, mais servos e servas realmente compromissados em fazer a diferença. Ser diferente, Senhor, é pouco para nós. O nosso desafio é fazer a diferença. Nos dá sabedoria, nos dá orientação para que possamos fazer a diferença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Eu vou ficando por aqui. Amanhã, permitindo Deus, eu estou de volta às 17 horas com o momento da palavra. Provavelmente eu não vou estar aqui, em Piranga, estarei tendo que me ausentar aqui, mas onde eu estiver permitindo Deus, se for possível, estarei fazendo ou gravando mais uma live para estar junto com vocês aí participando. Deixo claro mais uma vez, irmãos, eu não defendi aqui a liberação dos usos e costumes, não. Quero que vocês digam, eu faço parte, estou à frente de uma igreja, de um ministério, onde as irmãs, usam saias, usam vestidos, é a Assembleia de Deus, nossas irmãs aqui, com exceção de uma ou outra recém-chegada, mas normalmente você não vai encontrar no nosso padrão de conduta, irmãos, de bermuda, nada disso. O que eu disse, volto aqui a frisar, as palavras de Jesus: ai de vós, escribas, fariseus, ai de vós, que dizem mais a hortelã, o coentro, o cominho, e deixar o amor. Fazer essas coisas sem deixar as outras, sem deixar as primeiras. Que Jesus estava dizendo para eles o quê? Vocês estão sendo dizimistas do que vocês colhem, dos frutos, mas estão esquecendo de viver realmente o amor, de demonstrar amor na atitude de vocês com outras pessoas. Então Jesus estava cobrando esse conserto. Jesus estava dizendo, não é errado vocês dizimarem o hortelã, do coentro, do cominho, não. É errado é você deixar de amar, é errado é você deixar de viver. Então eu volto a dizer, tanto para os meus, quanto para aqueles que estão nos assistindo, eu vou assistir depois. Eu não estou dizendo que é errado, você não usar brinco, os homens não usar uma bermuda, não usar uma maquiagem. Não, eu estou dizendo para você o seguinte: você que não usa, amém, sente que vai estar agradando mais a Deus, sente que vai estar se santificando mais a Deus, não cortando o cabelo, não usando batom, não usando brinco, não usando cordão, vai poder se separar mais para Deus, agrada a Deus. Se a sua consciência te leva para esse lado, ou se você pertence à igreja que tem esse padrão de conduta, seja obediente. Principalmente, se você está dentro de uma igreja que não tem essa regra, mas você quer abrir mão dessas coisas, amém, parabéns para você, é algo pessoal, você não pode impor isso a alguém. Se você está dentro de uma igreja que tem a regra, se você quebrar, você está pecando, porque está sendo desobediente ao seu pastor da sua igreja. Agora, o que eu estou querendo dizer é, você que adora a Deus com essa postura, você que pertence a uma membresia que tem um padrão de conduta, um regimento interno mais rígido, amém, tem essa postura, tem esse comportamento, os irmãos gostam de andar social, as irmãs de saia longa ou de vestido longo, ok, Deus abençoe, parabéns para vocês. Mas coloque agora no interior de vocês esse mesmo empenho de santidade e busca de aprovação a Deus, que é estar bem com a irmã, com o irmão, que é, na hora que for adorar com o coração limpo, se entregar realmente à obra, Lembrando que eu falei no início, oferecer a Deus o culto. Não vai à igreja porque se você não for, alguém vai cobrar porque você não foi, não. Vai à igreja porque você sente falta de estar lá, porque ali é o lugar onde você está, porque você sente sede e fome de Deus. Você quer estar ali juntamente com os irmãos, compartilhando, desfrutando essa comunhão, adorando. Verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Abraça essa causa, amém?
Vou ficando por aqui, irmãos, até amanhã, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua. Deus em Cristo abençoe. Pastor Pedro Neto, irmão Osmar, Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz.